Sejam muito bem-vindos à reunião Vida e Ministério Cristãos, correspondente à semana de 5 a 11 de abril. Existem muitos motivos para estarmos expectantes com relação à reunião de hoje, onde, entre outras coisas, vamos ver ou relembrar de que árvore era feito o bastão de Arão. Mas vamos iniciar da maneira apropriada, como sempre fazemos, por entoar um cântico de louvor ao nosso Criador. Desta feita será o cântico número 80. O tema é Provem e vejam que Jeová é bom. Existem, portanto, muitos motivos para estarmos expectantes com relação àquilo que vai hoje ser considerado na nossa reunião. Daqui a pouco veremos qual é o significado das palavras de Jeová aos levitas: Eu sou a tua herança. E como é que elas se aplicam hoje em dia ao serviço que cada um de nós presta a Jeová? Teremos ainda hoje a oportunidade de escutar na secção Necessidades Locais o seguinte tema: Fortaleça o seu coração em Jeová. E esta reunião não vai terminar sem que antes falemos acerca de ceder a pressões. Sim, ceder à pressão dos outros é tão perigoso como tropeçar à beira de um precipício. Pode acabar em tragédia. Estes são apenas alguns dos pontos altos da reunião de hoje. Vamos entrar na primeira secção da reunião, Tesouros da Palavra de Deus, e estamos na expectativa do discurso que vai ser apresentado pelo irmão Hélder Rosa. O tema é Eu sou a tua herança. Irmão Hélder, por favor. Jeová libertou os israelitas para que eles se tornassem uma nação, mas essencialmente para o poderem adorar. E conforme nós nos lembramos muito bem, já durante a viagem entre o Egito e a Terra da Promessa, Jeová já tinha organizado o povo para oferecerem sacrifícios, para poderem ser instruídos por Jeová, conhecê-lo e servi-lo. E o centro de adoração de Jeová era o tabernáculo, que era aquele edifício, aquela estrutura móvel que podia ser montada e desmontada conforme eles fossem fazer a viagem em direção à Terra da Promessa. E depois, então, quando chegaram lá, essa estrutura foi substituída pelo templo em Jerusalém. Mas a pergunta é: quem é que iria servir ali, no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo? Quem eram as pessoas designadas? Bem, as Escrituras indicam que eram os sacerdotes. No entanto, o Senhor Jeová tinha também outras pessoas que iriam ajudar os sacerdotes nos trabalhos ali no templo. E o capítulo 18 de Números dá-nos detalhes, dá-nos pormenores em relação a esse arranjo. E vamos ler aqui alguns versículos, por isso poderão manter as vossas Bíblias abertas ao analisarmos este assunto. Então vamos começar por ler os versículos 6 e 7.
Eu próprio separei os vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas como uma dádiva para vocês. Eles são os que foram dados a Jeová para cuidar do serviço da tenda de reunião. Tu e os teus filhos são responsáveis pelos deveres sacerdotais relacionados com o altar e com o que há atrás da cortina, e devem prestar esse serviço. Eu dei-vos o serviço do sacerdócio como uma dádiva, e qualquer pessoa não autorizada que se aproxime deve ser morta. Portanto, como acabamos de ver, Jeová designou os sacerdotes para o serviço no templo, no tabernáculo, especificamente o trabalho dentro do tabernáculo, mas os sacerdotes iam ter ajudantes, iam ter os levitas com eles. Ora, os levitas eram os descendentes de Levi. Os sacerdotes também eram descendentes de Levi. Mas para se fazer a diferença entre os diferentes tipos de serviço que cada grupo iria prestar, então a Bíblia muitas vezes faz essa diferença entre sacerdotes e levitas. Quais eram os trabalhos que os levitas iriam realizar? Eram serviços de apoio aos sacerdotes. Por exemplo, transporte dos utensílios do tabernáculo, manutenção, limpeza, ir buscar lenha para os sacrifícios animais, ou então ir buscar água, entre outros tipos de serviços. Os levitas também ensinavam a lei ao povo. Portanto, estamos a ver os privilégios que os levitas tinham. Eles estavam separados, estavam dedicados exclusivamente ao serviço no tabernáculo. Vejam o privilégio que eles tinham. Era a única tribo que estava separada ou designada para este tipo de trabalho específico no tabernáculo. E por causa deste privilégio, os levitas então não receberam uma herança de terra quando o povo chegou à terra de Canaã e o território foi dividido. Portanto, todas as outras tribos receberam uma herança de terra, mas os levitas não. Vamos ler no versículo 20 a razão. Números 18 e 20 diz então o seguinte. Jeová disse a Arão, não terás herança na terra deles, e nenhuma porção da terra entre eles se tornará tua. Eu sou a tua porção e a tua herança, no meio dos israelitas. Portanto, o Senhor Jeová disse que ele, Jeová, é que era a herança dos levitas. Mas agora porquê? O que é que isto quer dizer? Bem, quando o Senhor Jeová entregou porções de terra às outras tribos, então, em certo sentido, o Senhor Jeová estava a entregar-lhes os meios de eles se poderem sustentar. Quando eles chegassem à terra da promessa e dividissem então o território entre eles, então as outras tribos iam ter terrenos para cultivar, espaço para poderem ter os seus rebanhos, criar o seu gado, construir casas e até ampliar o seu território. Só que isso não ia acontecer com os levitas, porque os levitas estavam ocupados com o serviço no tabernáculo, não tinham então uma porção de terra para construir a sua casa, para ter os seus rebanhos, para cultivar. Então, se era assim, como é que eles se iriam sustentar? Então, quando o Senhor Jeová diz, eu sou a tua herança, era como se o Senhor Jeová estivesse a dizer, vocês não se preocupem com nada disso, eu vou cuidar de vocês pessoalmente. Uma vez que eles não tinham os meios materiais para se sustentarem, seria Jeová que iria fazer isso pessoalmente. Mas agora, como é que Jeová iria fazer isso? A resposta está no versículo 21. Vê, dou como herança aos filhos de Levi todas as 10ª partes em Israel, em troca do serviço que realizam, o serviço da tenda de reunião. Então, para garantir o sustento material dos levitas, e estamos naturalmente aqui a incluir os sacerdotes, então Jeová iria fazer com que as outras tribos trouxessem as 10ª partes da sua produção, para os levitas poderem então ter o seu sustento. Mas há aqui um detalhe interessante no versículo 26. Vamos também ler este versículo. Deves dizer aos levitas, vocês receberão dos israelitas as 10ª partes que vos dou como herança, e deverão dar a 10ª parte dessas 10ª partes como contribuição para Jeová. Então, pelos vistos, parece que as tribos de Israel iriam trazer as suas 10ª partes da sua produção aos levitas, e depois os levitas iriam tirar 10% ou a 10ª parte de tudo aquilo que as outras tribos tivessem trazido para entregar aos sacerdotes. Portanto, o Senhor Jeová, desta maneira, estava a cuidar de todos, quer levitas, quer sacerdotes.
Jeová iria cuidar das suas necessidades materiais, uma vez que eles não tinham os meios próprios para se sustentarem. Ora, o que é que isso nos ensina, irmãos? Se decidirmos fazer sacrifícios pessoais para termos mais tempo para fazer mais para Jeová, podemos ter a certeza de que Jeová irá cuidar de nós. E notem também uma outra lição relacionada com a confiança. É de notar que não havia nenhuma penalidade prevista na lei para quem não trouxesse as 10ª partes. Por isso, se o povo fosse negligente, os levitas iriam sofrer. Portanto, era preciso realmente ter muita confiança em Jeová, ter a certeza absoluta que Jeová iria cuidar deles e sustentá-los, visto que eles não tinham outra forma de se sustentar materialmente. Bem, da mesma forma, poderá haver ocasiões em que nós vamos mesmo precisar de confiar em Jeová desta forma. Ocasiões em que vamos depender inteiramente da sua ajuda, depois de já termos feito tudo o que estava ao nosso alcance, para poder cuidar das nossas necessidades. Por exemplo, pode acontecer que para podermos continuar a servir a Jeová, para o agradar, ou então para ter mais tempo para fazer mais para Ele, mais tempo para as coisas espirituais, talvez nós decidamos mudar de emprego. Mas talvez não consigamos encontrar rapidamente um novo trabalho. Ou então as oportunidades de emprego que vão aparecendo colidem com o nosso desejo de fazer mais para Jeová. Bem, não está na nossa mão controlar estas coisas, não é? Mas tal como os levitas, nós podemos ter a certeza nas palavras de Jeová. Eu sou a tua herança. É como se o Senhor Jeová estivesse a dizer, por outras palavras, não tenhas medo, eu vou cuidar de ti. Observem, por favor, agora as imagens do manual de atividades que acompanham esta matéria. E elas contam-nos uma pequena história, não é verdade? Na primeira imagem à esquerda, nós vemos uma testemunha de Jeová que estava a ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia, ela deve ter lido alguma passagem que a fez lembrar-se de outros na congregação. Talvez outros estejam a passar por dificuldades materiais, talvez porque estão a esforçar-se para agradar a Deus. E esta irmã lembrou-se de uma outra irmã que parece estar a criar a sua filha sozinha. E estando sozinha, naturalmente é mais difícil sustentar-se materialmente, não é verdade? Então esta irmã pega num envelope e com grande alegria em ajudar, leva este envelope com uma pequena ajuda até à casa desta família. Ora, o envelope não diz quem é que deu a ajuda. E a irmã que recebeu o envelope agradece a Jeová, porque na realidade foi Jeová quem fez chegar a ajuda, por ter tocado no coração da outra irmã. E muito provavelmente a irmã que preparou o envelope pensou que o seu donativo também era para Jeová, porque o dinheiro foi investido para ajudar a outras pessoas a poderem continuar a servir a Jeová. Portanto, em conclusão, perguntemos: será que tenho condições de ajudar materialmente a outros que estão em necessidade, seja um donativo em dinheiro, seja com alimentos ou outros itens, bens de primeira necessidade? Quem na congregação eu poderia ajudar? E confio que Jeová também cuidará de mim. Estaria disposto a organizar a minha vida para ter mais tempo para as coisas espirituais, mesmo que isso signifique ter menos em sentido material? São boas perguntas para nós todos podermos refletir. Assim, não esqueçamos, tal como os levitas, podemos ter a confiança plena nas palavras de Jeová. Eu sou a tua herança. Não tenhas medo. Eu vou cuidar de ti. Muito obrigado, irmão Helder, pela maneira vívida como nos mostraste que Jeová cuidou no passado dos sacerdotes e dos levitas e hoje também pode, por nosso intermédio, continuar a cuidar de outros na congregação dele. Vamos agora em busca de pérolas espirituais. Os irmãos com certeza estão ansiosos por partilharem aquilo que acharam de mais interessante na leitura bíblica para esta semana. Vamos escutar o irmão Josué, que durante os próximos minutos vai falar-nos acerca deste assunto. Antes de fazermos a primeira pergunta, convidamos alguém da assistência para ler para nós Números, capítulo 18, versículo 19, por favor. Irmã Ana Gonçalves. Dou-te como porção permanente a ti e aos teus filhos e às tuas filhas todas as contribuições sagradas que os israelitas fizerem para Jeová. É um pacto de sal permanente, feito por Jeová para ti e para a tua descendência. Obrigado. Com base neste versículo, a pergunta: o que significa a expressão um pacto de sal?
A irmã Joana Machado. O sal, devido às suas qualidades conservantes, então tornou-se símbolo de estabilidade e durabilidade. Por isso podemos dizer que quando a Bíblia usa aqui a expressão pacto de sal, significa que é um pacto duradouro e imutável. Obrigado. A segunda pergunta, a leitura bíblica desta semana. Que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? A irmã Ana Freitas. Números 19, do versículo 11 ao 20, descreve como é que os cadáveres tornavam impuros por 7 dias aqueles que lhe tocassem. Quem não observasse o procedimento de purificação que estava na lei estava sujeito à pena de morte. Embora a base desta decisão estivesse relacionada com a morte ser o resultado do pecado e da imperfeição, isso também impediu que a propagação de doenças e beneficiou em sentido higiênico aqueles que observaram esta lei. Para os israelitas, essa lei, porém, podia parecer estranha ou demasiado rígida, ficar uma semana inteira impuros. Apenas no século XIX se começou a entender melhor a questão da propagação das doenças, portanto eles não conseguiriam entender em profundidade esta questão, mas a obediência protegeu-os. Hoje, apesar de muito já ter sido descoberto, sabemos também que existem muitas coisas por descobrir, ou até no nosso caso pessoal, podemos ter dificuldade em entender e aceitar alguma orientação. Este exemplo reforça como devemos em todas as coisas confiar e obedecer a Jeová, pois ele não tem uma visão limitada em nenhum assunto e todas as orientações dele vão ser para a nossa proteção e benefício. Obrigado. Irmã Liliana. Em Números capítulo 18, versículo 7, Jeová diz a Arão e aos seus filhos que lhes deu o serviço do sacerdócio como uma dádiva, ou seja, como um presente. Então isto significa que eles deviam valorizar essa designação. E da mesma forma, hoje podemos receber diferentes designações no nosso serviço a Jeová. E embora algumas delas possam ser mais exigentes do que outras, umas possam ser mais evidentes e outras passem mais despercebidas, seja que designação for que recebamos, ela é um presente de Deus, que devemos também valorizar. E com a ajuda de Jeová podemos treinar as nossas habilidades e vencer obstáculos que talvez surjam. E desta forma é possível cultivarmos a habilidade de realizar qualquer designação que Jeová nos confiar. Obrigado. Irmã Carla Candeias. Eu também achei interessante Números 18, 15 e 16, em que diz que todos os primogénitos da nação de Israel eram considerados santificados a Jeová, ou seja, colocados à parte para serem usados exclusivamente no serviço de Jeová. Caso os pais não quisessem que o seu filho fosse usado exclusivamente no serviço do Senhor Jeová, tinham que pagar um resgate, ou um valor estabelecido de 5 ciclos para o isentar desse serviço exclusivo a Jeová. E tudo indica que foi isso que José e Maria fizeram, não é? Quando Maria foi apresentar o seu sacrifício de purificação, também pagou estes 5 ciclos, não é? Para isentar Jesus desse serviço exclusivo para Jeová, daí Jesus poder servir como carpinteiro até aos 30 anos. Obrigado. Irmã Esther. Então, no capítulo 19, além de falar de várias situações de quarentena, fala também sobre a água da purificação. Era uma água que era usada para borrifar ou aspergir em pessoas ou objetos que se tinham tornado impuros, e era uma água misturada com cinzas. Todo este processo, se lermos o capítulo, era um processo cerimonial, um pouco repetitivo, e que era, ao mesmo tempo que era repetitivo, era preciso dar atenção a pormenores, senão a pessoa podia pagar com a sua própria vida. E talvez por causa disso, quando Jesus fez o seu milagre nas bodas de Caná, no casamento, havia tanta água disponível. Na casa dos judeus tinha que haver sempre muita água disponível para estas cerimónias de purificação. No caso, eram uns 300 litros de água. O que é que me fez lembrar? Fez lembrar as cerimónias, entre aspas, que agora a maior parte dos irmãos têm que fazer para conseguir sobreviver à pandemia. Tem que desinfetar o saco e depois tem que desinfetar as mãos e depois tem que ver a máscara. Deve ser muito cansativo, deve ser exaustivo, os irmãos já devem estar cansados, mas na verdade pode salvar-lhes a vida e mostra respeito pela vida. Obrigado. Irmão Hélio. Também achei interessante Números 18, 28, que mostra que os levitas deviam dar a 10ª parte daquilo que recebiam.
Ora, o que é que isto nos ensina? Que independentemente se somos servos de tempo integral, pobres ou ricos, Jeová espera que todos apoiemos a obra do reino com as nossas contribuições voluntárias. Hoje em dia não está estabelecido quanto é que devemos contribuir. Então talvez nos perguntemos quanto é que eu devo contribuir. Bem, 2 Coríntios 2,9 diz que faça cada um conforme resolveu no seu coração. Não ao contragosto nem por obrigação, porque o Senhor Jeová ama aquele que dá com alegria. Então cada um de nós decide, não é? Segundo a sua consciência, quanto é que deve contribuir para a obra do reino. Obrigado. Irmão Pedro Candeias. Voltando àquelas passagens de Números 19, no capítulo 19, versículo 22 e também no versículo 11, quando fala sobre esta questão da impureza, o que se aplica em sentido literal também se aplica em sentido espiritual. E por isso mesmo o Senhor Jeová disse, inspirou o profeta Isaías a escrever que quem porta os instrumentos de Jeová devia se manter puro. E o apóstolo Paulo usou estas mesmas palavras em 2 Coríntios 6,17, a mostrar a importância de nos mantermos espiritualmente puros e assim não queremos ter nada a ver com a contaminação da apostasia ou de qualquer outro ensino contra o ensino verdadeiro do Senhor Jeová. Obrigado. Irmão Filipe Machado. De forma a confirmar aos israelitas resmungadores que era Arão e os seus filhos que tinham a aprovação de Jeová para o sacerdócio, Jeová fez com que a vara ou o bastão do Arão florescesse e desse fruto. Hoje, Jeová não mostra de forma milagrosa quem tem o seu espírito, mas podemos estar certos de que hoje também é o florescer e o dar frutos espirituais, que qualificam os homens nas congregações para receberem responsabilidades. Quando nós olhamos para a forma como estes homens florescem com base no que diz a palavra de Deus e dão fruto, então nós confiamos que eles são orientados pelo Espírito de Deus e indicados para essa designação. Obrigado. Agradecemos a todos, irmãos, os excelentes comentários e a boa preparação que contribuíram para estas pérolas espirituais. Muito obrigado. E estamos gratos também ao irmão Josué Gonçalves pela maneira como nos manteve bem animados à medida que pérolas foram encontradas dos comentários que os irmãos trouxeram para partilhar com a assistência. Vamos agora avançar para a primeira designação de estudante da reunião desta tarde. Vai ser apresentada pelo irmão Hélio Guerreiro. Ele vai ler Números, capítulo 18, versículos 1 a 13. Irmão Hélio, vamos escutar-te com atenção. De seguida, Jeová disse a Arão: Tu, os teus filhos e a tua casa paterna serão responsáveis por qualquer erro contra o santuário, e tu e os teus filhos serão responsáveis por qualquer erro contra o sacerdócio. Chama também os teus irmãos da tribo de Levi, a tua tribo ancestral, para que se juntem a ti e te sirvam, tanto a ti como aos teus filhos, diante da tenda de testemunho. Eles devem cumprir as suas responsabilidades para contigo e para com toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos utensílios do lugar santo e do altar, para que nem eles nem vocês morram. Eles vão juntar-se a ti e cumprir as responsabilidades deles para com a tenda de reunião e todo o serviço da tenda. E nenhuma pessoa não autorizada se pode aproximar de vocês. Vocês cumprirão as vossas responsabilidades para com o lugar santo e o altar, para que não haja mais indignação contra o povo de Israel. Eu próprio separei os vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas como uma dádiva para vocês. Eles são os que foram dados a Jeová para cuidar do serviço da tenda de reunião. Tu e os teus filhos são responsáveis pelos deveres sacerdotais relacionados com o altar e com o que há atrás da cortina, e devem prestar esse serviço. Eu dei-vos o serviço do sacerdócio como uma dádiva, e qualquer pessoa não autorizada que se aproxime deve ser morta. Além disso, Jeová disse a Arão: Eu próprio te encarreguei das contribuições que me foram feitas. Dei-te a ti e aos teus filhos, como porção permanente, uma parte de todas as coisas sagradas contribuídas pelos israelitas. Isto é o que será teu dentre as ofertas santíssimas feitas por fogo. Todas as ofertas que eles fizerem, incluindo as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa que me trouxerem. É algo santíssimo para ti e para os teus filhos. Deves comê-la num lugar santíssimo. Todos os homens podem comê-la. Será algo sagrado para ti.
Isto também te pertence, as dádivas que os israelitas apresentarem juntamente com as suas ofertas movidas. Estas foram dádivas minhas para ti, para os teus filhos e para as tuas filhas, como porção permanente. Todo aquele que estiver puro na tua casa pode comê-las. Dou-te as primícias que eles derem a Jeová, o melhor do azeite e o melhor do vinho novo e dos cereais. Os primeiros frutos maduros de tudo o que houver na terra deles, que trouxerem a Jeová, passarão a pertencer-te. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comê-los. Muito obrigado, irmão Hélio. Ler a palavra de Deus é de facto uma grande responsabilidade. Por isso é que a brochura Leitura e Ensino, na lição número 5, tem o tema Leia de modo correto. E aí esta lição em particular chama a atenção que a leitura exata é algo fundamental se queremos transmitir o conhecimento de Jeová. Quando alguém se prepara e lê a Bíblia com a seriedade e com o sentimento que o irmão Hélio fez, sem dúvida alguma está a conseguir transmitir de maneira adequada o conhecimento do nosso Criador. Por isso podemos dizer que os últimos minutos permitiram-nos viajar pelo grande tesouro, que é a Palavra de Deus, e encontramos muitas pérolas entre os capítulos 17 e 19 do livro de Números. Vamos avançar na nossa reunião e vamos agora entrar numa secção que para nós é muito valiosa. Todos amamos o Ministério de Pregação, por isso, bem-vindos à secção Empenhe-se no Ministério. Vamos desde já prestar atenção ao vídeo modelo da revisita deste mês e depois teremos a oportunidade de considerar 2 perguntas com a assistência. Vamos escutar com atenção. Na última vez que falamos, deixei a pergunta: por que é que Jesus teve de morrer? Como é que eu responderia a esta pergunta? Fiquei a pensar nisso, mas sinceramente não sei. Ainda bem que os irmãos, além de escutar, estavam também a visualizar. Temos aqui a primeira pausa e a pergunta é: como é que o publicador pode ser cordial e mostrar empatia? E um auxílio que temos aqui associado à pergunta 1 é a lição 12 da brochura Leitura e Ensino. Os irmãos gostavam de comentar? Vamos escutar a irmã Ana Freitas. Então, para deixar o morador à vontade, podemos, por exemplo, falar no nosso próprio exemplo, dizer que é normal que ele não saiba a resposta, que também nós próprios só conseguimos perceber em profundidade quando analisamos na Bíblia. Assim ele vai se sentir mais à vontade. Obrigado, irmã Ana. A lição número 12 da brochura Leitura e Ensino, como os irmãos com certeza tiveram a oportunidade de notar, tem o tema Seja cordial e mostre empatia. Ela enfatiza, entre outras coisas, que quando estamos num diálogo com um morador, precisamos mostrar às pessoas que nos interessamos por elas e que as queremos ajudar. Vamos ver como é que o publicador faz isso. Não há problema. É uma pergunta que ao longo da história tem feito muitas pessoas pensar. Felizmente, a Bíblia pode ajudar-nos a encontrar a resposta. Repare no que diz aqui em Mateus 20:28. Jorge, gostava de ler, por favor? Claro. Então diz: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigado. Consegue ver, no final do texto, a razão de Jesus ter dado a sua vida? Como resgate? Exatamente. Jesus deu a sua vida para resgatar a vida de outros, não só de algumas pessoas, mas de muitas. Jesus deu a vida por todos os que sinceramente querem beneficiar-se do seu sacrifício, incluindo a si e a mim. Ele também nos ensina como podemos dar valor a este sacrifício. Na próxima vez, podemos ver o que ele disse sobre isso. Está bem, pode ser. O publicador foi bem sucedido por ser cordial e por mostrar empatia. Vamos agora à segunda pergunta. Se a pessoa mostrar interesse, como é que podemos iniciar um estudo bíblico? Irmã Joana, por favor.
Por exemplo, se for alguém que tenha algumas limitações ou alguma dificuldade na língua, podíamos usar a brochura Escute e Viva. Na parte 8 tem lá o tema O que a morte de Jesus significa para si. Podíamos usar esta lição para falar com o morador. Muito obrigado, Joana. Excelente sugestão. Outra sugestão que poderíamos seguir é indicada no Manual de Atividades, capítulo 5 do livro que nos ensina a Bíblia, ou alternativamente a lição número 4 da brochura Boas Notícias. Vamos então a uma revisita em formato real. A designação vai ser levada a cabo pela irmã Raquel Carvalho e pela irmã Carla Candeias. Vamos escutar com atenção para ver como corre. Olha, recebi uma mensagem. Deixa ver quem é. Bom dia, chamo-me Carla e recentemente recebi uma carta, creio eu, interessada pela senhora. Eu gostei muito da informação que ela continha e vi na minha própria Bíblia o texto que estava lá mencionado e apreciei muito a explicação. Só que a senhora levantou uma pergunta e eu tenho muita curiosidade em saber a resposta a essa pergunta, por isso estou-lhe a enviar esta mensagem. Olha, que bom. E mandou uma fotografia também, ainda bem que assim eu sei o que é que estava a falar na carta. Porquê é que Jesus teve de morrer? Ainda há pouco escrevi uma carta a usar a sugestão do Manual de Atividades sobre isso. Lá sugere para usar o texto de Mateus 20, 28 para responder. Vou aqui abrir Mateus 20, 28. Vou pôr em alta voz e vou ligar. Vou usar este raciocínio. Então, vou ligar. Está assim? Estou a falar com a Dona Carla. É sim, é própria. O meu nome é Raquel. Recebi a sua mensagem a pedir para entrar em contacto consigo. Está tudo bem? Está tudo bem, muito obrigada. Sim, a senhora também? Também, obrigada. Fiquei feliz por ter respondido à minha carta e estou a ligar para saber se tem agora uns minutinhos para eu responder àquela pergunta que a deixou tão curiosa. Sim, esteja à vontade. Então a pergunta era, porquê que Jesus teve de morrer? Como é que responderia a essa pergunta? Olha, sinceramente não sei. Eu já fiz essa mesma pergunta a muitas pessoas, mas nunca ninguém me respondeu de forma convincente. Então fico feliz por não ter desistido de encontrar a resposta. Na sua opinião, quem é que seria a pessoa mais indicada para nos dar a resposta a essa pergunta? Ora bem, sei lá, talvez Jesus. Concordo consigo. Ele sabia exatamente porque é que precisava de morrer e estava disposto a fazer isso. A senhora disse-me que tinha Bíblia. Não se importa de abrir a sua Bíblia e ver o que o próprio Jesus disse sobre isso? Quer abrir aí, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Quando encontrar, diga-me, por favor. Já encontrei. Ok. No versículo 25, podemos comprovar que é Jesus que está a falar. Veja bem, diz lá, porém, Jesus chamou-os e disse-lhes. Então Jesus começa a falar e entre as coisas que ele disse está o versículo 28. A Dona Carla não se importa de ler para nós? Sim, com certeza. Diz então assim: assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigada. Reparou no final do texto, Jesus disse a razão de ter dado a sua vida. É verdade, diz aqui que ele deu a sua vida como resgate em troca de muitos. Isso mesmo. Dona Carla, quando pensa na palavra resgate, de que é que se lembra? Bem, lembro-me de alguém que é sequestrado e depois exigem um resgate para libertar a pessoa que eles têm como refém, não é? E não o matar, dar-lhe a vida. Isso é um ótimo exemplo. Então foi isso exatamente que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida para resgatar a vida de outras pessoas, incluindo a sua e a minha. E esse sacrifício pode libertar-nos do pecado e da morte e impedir assim de perdermos a vida. Então, Dona Carla, esta era a resposta que eu tinha para si. Achou-a convincente? Sim, esclareceu-me a minha dúvida e vi na minha própria Bíblia. A explicação está na própria Bíblia por palavras do próprio Jesus, não é? E Jesus não era uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus, não é? Se ele disse isto, ele sabia o que estava a dizer, a vida dele tinha muito valor, não é? E ele morreu por um objetivo especial, não é? Já percebi que era para nos resgatar. Isso, Dona Carla. Então agora como é que se sente por saber que Jesus esteve disposto a fazer isso por si? Bem, nunca tinha pensado desta forma, mas talvez me sinto muito grata por aquilo que ele fez por mim.
É o mesmo sentimento que eu tenho, Dona Carla, eu e todas aquelas pessoas que se querem beneficiar deste sacrifício. Agora, como é que nós podemos mostrar gratidão por este sacrifício? Será que eu lhe podia ligar no outro dia para respondermos a esta pergunta? Sim, esteja à vontade, eu gostava muito. Olha, antes de desligar, vou-lhes enviar só um link para um livro com o tema O que a Bíblia nos ensina. Este livro ajuda-nos a encontrar as respostas que nós temos, a resposta às perguntas que nós temos na Bíblia. Está bem? Eu vou-lhe enviar e assim que receber, diga-me só para eu lhe poder mostrar rapidamente como é que podemos usar este livro, está bem? Olha, acabei de receber agora. E agradecemos à irmã Raquel e à irmã Carla pela forma como ensinaram para nós esta atividade ministerial bem realista. É a pregação dos tempos modernos. Podemos escrever uma carta e receber a resposta por SMS. E respondemos através de um telefonema. A verdade é que a irmã Raquel levou em consideração o que está escrito na lição 6 da brochura Leitura e Ensino. Explique por que motivo leu o texto. E a irmã Raquel, ao longo da sua designação, apresentou diversas razões pelas quais ia ler Mateus, capítulo 20, versículo 28. Ia responder a uma dúvida que a moradora tinha. Eram palavras do próprio Jesus a explicar por que razão ele precisou morrer. E apreciamos também o facto da irmã Raquel ter terminado a sua designação por chamar a atenção para uma publicação que faz parte do kit de ferramentas de ensino. É assim que queremos fazer as nossas revisitas e direcionar a atenção dos moradores para publicações que permitam um estudo mais aprofundado das Escrituras Sagradas. Vamos agora avançar para o discurso que conclui a parte Empenhe-se no Ministério. O tema é porque devemos ser generosos com Jeová. A resposta vai ser dada pelo irmão Fábio Alexandre Ferreira. Irmão Fábio, por favor. Será que Jeová, o Criador de todo o universo e a quem pertence tudo aquilo que existe, aprecia que nós, humanos imperfeitos, sejamos generosos com Ele? Para descobrir a resposta, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio no capítulo 16, por favor. E vamos ver aqui parte da lei que foi dada à nação de Israel. Em Deuteronômio, no capítulo 16, vamos ler o versículo 16 também. Diz lá assim: 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante Jeová, teu Deus, no lugar que Ele escolher, na festividade dos pães sem fermento, na festividade das semanas e na festividade das barracas. E agora notem. E nenhum deles deve comparecer perante Jeová de mãos vazias. Então, quando os israelitas se reuniam para estas festividades, eles não podiam ir de mãos vazias. Eles tinham que levar a oferta para Jeová. Tinham que ser generosos com Ele. O que é que aprendemos? Que Jeová não só aprecia que sejamos generosos, como no caso dos israelitas, até exigia isso. E continua a esperar que nós façamos o mesmo hoje. Mas porquê? Porquê é que Jeová quer que nós sejamos generosos com Ele? Vamos brevemente de seguida analisar 3 motivos para isso. O primeiro é que nós, quando somos generosos com Jeová, mostramos gratidão e amor por Ele. Foi Jeová quem nos deu a vida e tudo aquilo que temos. E nós somos muito gratos por isso. Uma boa forma de mostrarmos essa gratidão é por sermos generosos com Jeová. E quando fazemos isso, na verdade, nós estamos apenas a retribuir a Jeová aquilo que já é dele. Nós reconhecemos aquilo que o rei David também reconheceu no primeiro livro das Crónicas, no capítulo 29 e no versículo 14. Ali, quando os israelitas levaram muitas coisas muito valiosas para apoiar na construção do templo, o rei David, ao ver aquilo tudo, disse: apenas te demos, Jeová, aquilo que veio das tuas mãos. Nós reconhecemos hoje também a mesma coisa. Então a gratidão é o primeiro motivo pelo qual nós somos generosos com Jeová. Um outro motivo é que a nossa generosidade com Jeová faz parte da adoração que lhe prestamos. Há pouco lemos o texto de Deuteronômio 16:16 e vimos ali que quando os israelitas se juntavam para adorar a Jeová, parte dessa adoração envolvia as ofertas que lhes faziam, a generosidade que tinham para com ele. Nos nossos dias acontece a mesma coisa. Por exemplo, quando usamos o nosso tempo ou os nossos recursos para apoiar a obra do reino, na verdade estamos a praticar um ato de adoração a Jeová e ele fica muito grato por isso. Um terceiro motivo pelo qual nós somos generosos
é que isso faz de nós pessoas mais felizes. Médicos e cientistas têm recentemente descoberto uma relação muito próxima entre generosidade e felicidade. Por exemplo, em 2017 foi realizado um estudo científico em Zurique, onde participaram 50 pessoas voluntárias que praticaram atos de generosidade. E os cientistas monitorizaram o cérebro daquelas pessoas através de ressonância magnética. Ao fazerem isso, eles descobriram que a área do cérebro que está ligada à generosidade desencadeia uma resposta na área do cérebro que está ligada à felicidade. E eles concluíram o estudo por dizer: o nosso estudo fornece evidências que apoiam a ligação entre generosidade e felicidade. Ora, Jeová sabe disto muito bem. Foi Ele que nos criou, Ele conhece o nosso cérebro melhor do que qualquer cientista. Por isso é que a Bíblia diz em Provérbios 11:25, a pessoa generosa prosperará. Então, quando Jeová nos pede para sermos generosos, na verdade Ele está-nos a dar uma oportunidade de sermos pessoas felizes. Em conclusão, nós somos generosos com Jeová porque isso faz com que nós sejamos gratos a Ele, porque isso faz parte da adoração que lhe prestamos e também porque isso nos torna pessoas mais felizes. É verdade que Jeová já tem tudo. Ele não precisa da nossa generosidade, mas quando o fazemos, Ele fica contente e nós também. Foi excelente, irmão Fábio Ferreira. Ficamos animados com a tua apresentação. Seguiste de perto os conselhos da lição 20 da brochura Leitura e Ensino. O tema é Faça uma boa conclusão. A brochura lembra nesta lição que devemos relembrar as ideias principais e incentivar os ouvintes a colocarem em prática aquilo que aprenderam. E foi isso que tu fizeste ao terminar a tua animada designação, lembrar-nos que Jeová espera que sejamos generosos, porque isso é uma evidência da nossa gratidão, faz parte da nossa adoração e, além disso, faz bem à nossa saúde e faz de nós pessoas mais felizes. Ficamos felizes de ver como se aplica também neste sentido um texto que hoje já foi destacado, Números 18:28. Os levitas recebiam a 10ª parte de todas as pessoas da nação, mas eles depois também faziam as suas ofertas a Jeová, porque isso lhes fazia bem, como o Fábio acabou de mostrar a cada um de nós. Terminamos então a secção Empenhe-se no Ministério e vamos avançar já para a terceira secção da reunião desta tarde, Viver como Cristãos. Vamos iniciar entoando juntos o cântico número 117, o tema é a qualidade da bondade. Thank
A parte final do cântico lembrava a necessidade que temos de sermos bons exemplos. Para isso, com certeza que precisamos levar em consideração os conselhos que serão apresentados a seguir na secção Necessidades Locais. Vamos prestar atenção ao irmão Pedro Candeias, que durante os próximos 15 minutos vai falar para nós acerca do tema Fortaleça o seu coração em Jeová. Irmão Pedro, por favor. Vivemos na parte final dos últimos dias e, tal e qual como Jesus profetizou, nós estamos a presenciar circunstâncias muito aflitivas. Por exemplo, é interessante que as Escrituras falam da profecia que Jesus mencionou a respeito dos últimos dias, o final, no tempo da sua presença. E nesta profecia, um conjunto de fatores que Jesus referiu que aconteceriam nos últimos dias, ele fala de pestilências, entre outras coisas. Mas é interessante que apenas o Evangelho de Lucas, o médico amado, é que faz referência a estas palavras de Jesus da ocorrência de pestilências. As pestilências têm acontecido desde o início do século passado, numa frequência e com uma intensidade nunca antes vistas, não temos dúvidas disso, e inclusive a circunstância que agora está a afetar a humanidade também está relacionada com essas palavras de Jesus. Por causa das circunstâncias em que vivemos, já mais de 3.000 irmãos foram afetados por esta circunstância e dezenas, mais de 90, perderam a sua vida. Os seus familiares, nossos queridos irmãos e irmãs, estiveram em circunstâncias em que dificilmente conseguiram, inclusive, chorar a perda dos seus entes queridos. Não tiveram circunstâncias sequer para receber um abraço amigo, presencial, dos seus irmãos cristãos. Isto associado com muitas outras circunstâncias, com emprego, layoff, tantas circunstâncias difíceis. Isto tem sido realmente um desafio muito grande também para o povo de Deus. Mas como é que o povo de Jeová encara este assunto, como lida com estas circunstâncias? Como disse o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 12, não estamos sem Deus no mundo. Temos o apoio do nosso amoroso Criador. É interessante nós olharmos atrás e vermos o exemplo de um servo leal de Jeová e como ele enfrentou circunstâncias difíceis e como ele, ao lidar com elas, conseguiu fortalecer o seu coração em Jeová. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Samuel, no capítulo 30, 1 de Samuel, capítulo 30, e encontramos aqui uma circunstância em que o rei David, o servo leal de Jeová, portanto, ele estava a morar em Ziclag, e esta cidade foi atacada quando ele estava ausente. E os atacantes levaram a sua família, os seus filhos, também toda a sua família e também as famílias dos seus companheiros, levaram-nas como reféns. As circunstâncias foram tão difíceis que no capítulo 30 de 1 Samuel, a Bíblia diz no versículo 4 que David e os seus homens começaram a chorar em voz alta até não terem mais forças para chorar. Podemos perceber as circunstâncias e como muitos irmãos hoje também choraram até não ter mais força. Mas as Escrituras mostram no versículo 6 que David estava muito aflito. Mas o que é que ele fez? A parte final do versículo 6 diz: David fortaleceu-se em Jeová, seu Deus. Então, este é o tema da nossa palestra nestes minutos. Ele fortaleceu o seu coração em Jeová. O versículo 8 diz que David consultou a Jeová. Que exemplo notável para nós hoje, de também procurarmos fortalecer o nosso coração em Jeová à medida que enfrentamos as circunstâncias difíceis. Pode envolver a nossa saúde, pode envolver de um ente querido, pode envolver até o falecimento de alguém, mas encontramos a mais plena força e apoio
da parte do nosso amoroso Deus, Jeová. O próprio David fala no capítulo 27 dos Salmos sobre as suas circunstâncias e como ele obteve este consolo da parte de Jeová e como ele conseguiu fortalecer o seu coração em Jeová. No capítulo 27 do livro dos Salmos, o salmista diz, e era David o escritor, no versículo 1, Jeová é a minha luz. Ora, quando nós estamos a caminhar de noite, precisamos de luz para nos orientar no nosso caminho. A luz vai nos mostrar se há obstáculos, se há buracos, vai nos mostrar as circunstâncias. Mas uma coisa é certa, a luz não remove os obstáculos, não tapa os buracos. Portanto, os problemas não desaparecem, mas a luz ajuda-nos a perceber as circunstâncias. A luz espiritual de Jeová também nos revela como nós podemos superar o caminho, superar as dificuldades, seguindo princípios bíblicos. E isto vai orientar o nosso caminho de tal forma que podemos ser bem-sucedidos mesmo ao lidar com as mais adversas circunstâncias na vida. Mas o rei David diz aqui também que Jeová é a minha salvação. Ora, David fala, é a minha salvação. Ele não está a falar do tempo, ele está a falar do tempo presente. Mas como é que ele tem tanta certeza? Ele lembrava-se de circunstâncias em que Jeová o ajudou diretamente. Ele sentiu a mão de Jeová. Circunstâncias como aquela que ele falou quando foi um urso que foi a tentar atacar o seu rebanho, a circunstância também de um leão ter aparecido e como ele se livrou deles, Golias, como ele lidou com a circunstância. Tudo isso Davi conseguia lembrar. Jeová é a minha salvação. Então ele diz no versículo 1, de quem é que eu terei medo? Ora bem, o medo, se a pessoa é assolada pelo medo, ela vai ficar mais fraca. Mas o salmista continua a dizer, quando ele diz de quem é que eu terei medo, não precisava ter medo, ele sabia disso. Jeová é a fortaleza da minha vida. E ele agora acrescenta, de quem é que eu terei pavor? O pavor ainda é pior que o medo. O pavor está associado com um sentimento muito mais intenso, aterrorizante. Mas ele diz de quem? Podia acontecer, como diz o versículo 2, adversários ou inimigos virem contra ele, mas eles é que tropeçaram e caíram. Ele diz no 3, ainda que um exército acampe para me atacar, o meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim continuarei confiante. Nós podemos ir pensar um pouco nos nossos irmãos na Rússia e em outros países, enfrentam a pandemia como nós, mas enfrentam também muitas outras dificuldades. Espancamentos, prisões injustas. Mas Jeová está a cuidar deles. E pensar nisso ajuda-nos a nós, por enquanto ainda não temos essa circunstância de perseguição. Podemos vir a tê-la, com certeza, no futuro. As circunstâncias até chegar ao fim do sistema podem, sem dúvida, chegar a esse ponto. Mas a questão é, não precisamos ter medo. Fortalecemos o nosso coração em Jeová. Consultamos a Jeová e, como diz a parte final do versículo 3 do Salmo 27, diz, continuarei confiante. Ora, para ter esta confiança em Jeová, o salmista recorria sistematicamente ao ensino da parte de Jeová. Se nós notarmos no versículo 11 do capítulo 27, ele diz, instrui-me no teu caminho, ó Jeová, guia-me na vereda da retidão, por causa dos meus inimigos. Ele queria ser instruído por Jeová. Onde é que ele ia buscar essa instrução? O versículo 4 diz, por morar na casa de Jeová. Ele ia à casa de Jeová. Ele ia prestar adoração a Jeová no local de adoração que existia naquele tempo, que era o tabernáculo. Mas que ele aqui refere dele como um templo, não é? Apreciar o seu templo. Para ele era o lugar de adoração, o lugar maravilhoso de adoração a Jeová. Ele queria estar lá. Ele não queria perder nada do que o Senhor Jeová tinha para lhe dar em sentido espiritual.
É exatamente isso que nós também queremos fazer. Não queremos perder nada daquilo que o Senhor Jeová tem para nos dar em sentido espiritual. Jeová dá-nos isso através de reuniões, assembleias, congressos, mas também através das publicações do Scrafiel, através do nosso site, tantas informações preciosas que Jeová põe à nossa disposição. E nós queremos também contemplar, como diz o versículo 4, a bondade de Jeová todos os dias da nossa vida, mesmo quando estamos em sofrimento. É esse ensino que dá luz para o nosso caminho. Não remove os obstáculos, mas ajuda-nos a saber lidar com eles. Ora, o próprio salmista, ele depois continua a dizer, no versículo 10, podem acontecer circunstâncias absolutamente inesperadas. Quem é que algum dia iria pensar que o seu próprio pai ou a sua própria mãe o iriam abandonar? Isso pode acontecer. Mas mesmo que isso acontecesse, o salmista, ele diz, Jeová irá acolher-me. Ele não está, talvez, ele diz, Jeová irá. Ele tinha absoluta confiança em Jeová. E uma coisa também que ajudou muito o salmista neste aspecto de fortalecer o seu coração em Jeová é o que diz o capítulo 31, versículos 2 a 4 dos Salmos. Portanto, Salmos, capítulo 31. E ele diz, no Salmo 31, 2, inclina-me o teu ouvido, vem depressa livrar-me, torna-te para mim uma fortaleza na montanha, um lugar fortificado para me salvar. Pois tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu irás guiar-me e conduzir-me. Tu irás livrar-me da rede que esconderam para me apanhar, pois tu és a fortaleza, a minha fortaleza. Ora, o salmista orou a Jeová. Ele sistematicamente orava a Jeová em procura de ajuda. E no capítulo 27, voltamos ao capítulo 27, no versículo 7, ele diz, ouve-me, ó Jeová, quando eu clamar, mostra-me favor e responde-me. Ele orava fervorosamente a Jeová em busca de ajuda e consolo. Que exemplo notável para nós, apegar-nos cada vez mais à nossa preciosa relação com o nosso Criador amoroso. E é Ele que nos vai ajudar. E não só vai ajudar-nos a poder também ajudar outros, mas dar-nos a força, a coragem que nós necessitamos para enfrentar os nossos problemas, da nossa família e permanecer com alegria, como Jesus disse, ergam as vossas cabeças, o vosso livramento está próximo. Ora, o salmista, depois de mencionar os seus sentimentos, como ele conseguiu obter esta força, este apoio da parte de Jeová, ele conclui o Salmo 27 por dizer no versículo 13 e 14 o seguinte: onde estaria eu se não tivesse fé? Em que veria a bondade de Jeová na terra dos vivos? Ora, ele tinha fé em Jeová. Não tinha a menor dúvida do apoio amoroso de Jeová. Onde estaria eu? E ele termina por dizer no 14, espera em Jeová, sê corajoso e forte de coração. Sim, espera em Jeová. É isto também que encorajamos a todos, irmãos e irmãs. Continuemos todos unidos a louvar a Jeová, a enfrentar as dificuldades com que nos confrontamos, esperando sempre em Jeová, fortalecendo o nosso coração em Jeová, como diz aqui, sendo forte o nosso coração, corajoso, porque esperamos e confiamos absolutamente em Jeová. Muito obrigado, irmão Pedro Candeias, por esta matéria tão encorajadora. Queremos mesmo fortalecer o nosso coração em Jeová e meditar profundamente no exemplo de David em face destes dias tão aflitivos e calamitosos. Na introdução desta reunião dissemos que o estudo bíblico de congregação nos ajudaria a perceber que às vezes ceder à pressão pode ser uma dificuldade acrescida para nós. O irmão Filipe Machado, durante os próximos minutos, vai conduzir este estudo no livro Adoração Pura, capítulo 7, parágrafos 8 a 15. Irmão Filipe, por favor.
Estamos a considerar esta semana o capítulo 7 deste livro de oração pura. Tem o tema As nações terão de saber que eu sou o Jeová. Vamos dar continuidade à consideração a partir do parágrafo 8. E neste capítulo, de forma geral, estamos a ver o que aprendemos do contacto de Israel com as nações que não respeitavam o nome de Jeová. Por falar em contacto, nós vamos iniciar esta consideração não por ler os parágrafos, mas por considerar o quadro. Vamos, por favor, abrir o quadro 7A, que faz parte da nossa matéria designada para esta semana. E com base neste quadro, e basicamente no mapa que vemos aqui neste quadro, gostaria de fazer uma pergunta para a assistência, para iniciarmos aqui a nossa consideração. O que podemos dizer a respeito da localização dos israelitas relativamente a todos estes povos que os circundavam? O irmão Josué, por favor. Este mapa mostra que não havia nenhuma fronteira em que eles estivessem descontraídos, sem inimigos. Estavam, de certa forma, cercados de inimigos. Isso, muito bem. E quem eram estes povos? Basicamente, o nosso estudo, já o da semana passada e o desta semana vai falar sobre isso também, divide estes povos em duas categorias. Que categorias serão estas? Irmã Joana Machado. Pois, podemos dizer que alguns eram parentes dos israelitas e outros eram inimigos já de longa data. Isso. Na semana passada já começamos a falar sobre alguns destes familiares ou parentes, os amonitas e os moabitas. Hoje, no estudo de hoje, vamos falar sobre outro parente, vamos ver também outras lições que podemos aprender desse contacto com os parentes ou familiares dos israelitas e depois começaremos a nossa consideração sobre estes inimigos e o contacto que eles tinham com estes povos que não eram parentes, mas eram inimigos dos israelitas. Vai ser com certeza um estudo muito encorajador e com boas lições para nós. Vamos então passar à leitura dos parágrafos, vamos considerar a partir do parágrafo 8. O irmão Paulo Freitas é o designado para nos servir com a leitura. Pedimos então a leitura. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. A ligação entre eles e os israelitas era tão forte que Jeová se referiu a eles como irmãos. Mesmo assim, os edomitas foram inimigos de Israel desde que os israelitas saíram do Egito até à destruição de Jerusalém em 607 antes da Era Comum. Quando Jerusalém foi destruída, os edomitas alegraram-se com o sofrimento de Israel. Eles não só incentivaram os babilónios a acabar com Jerusalém, como também bloquearam as estradas para capturar os israelitas que fugissem e para entregá-los aos inimigos. Muito obrigado. Pergunta A. Porquê é que Jeová se referiu aos edomitas e aos israelitas como irmãos? O irmão Fábio, por favor. Ora, a nação de Israel vinha da descendência de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. E os edomitas eram descendentes de Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó. Daí Jeová se ter referido a estas duas nações como irmãos. Isso. Eram mesmo, então, familiares, não é? Vamos agora ler, antes de fazer a pergunta B, Ezequiel, capítulo 25, versículo 12, para vermos a base desta pergunta. Irmã Liliana Coelho, por favor. Assim diz o soberano Senhor Jeová: Edom foi vingativo contra a casa de Judá e incorreu em grande culpa ao vingar-se deles. Muito obrigado. Com base neste texto, a pergunta é: como é que os edomitas trataram os israelitas? O irmão Helder Rosa. Bem, conforme diz o texto, foi sempre com grande ódio. Desde que a nação se tornou nação, desde que Israel se tornou Israel, que os edomitas sempre tiveram este espírito não cooperativo. Por exemplo, os israelitas tentaram passar no território deles em direção à terra da promessa e os edomitas não quiseram, não deixaram. E depois sempre houve animosidade entre os dois ao longo das eras e na altura em que os babilónios atacaram a cidade, aliás, os inimigos de Israel atacaram-nos e alguns dos israelitas tentaram fugir, os edomitas tiveram o desplante de ir atrás deles, apanhá-los e entregá-los aos inimigos. Portanto, é só para vermos realmente esta disposição odiosa de uma nação que era irmã. Isso. Apesar de familiares, de facto, agiram como inimigos. Vamos passar agora aos parágrafos 9 e 10. Todos esses familiares de Israel iam ter de prestar contas a Jeová pela forma como trataram o seu povo. Jeová disse que daria os amonitas como propriedade aos orientais, para que os amonitas não fossem lembrados entre as nações. Também disse:
vou executar o julgamento contra Moabe, e terão de saber que eu sou Jeová. Cerca de 5 anos depois da queda de Jerusalém, quando os babilônios conquistaram Amon e Moabe, essas profecias começaram a cumprir-se. Sobre Edom, Jeová disse que eliminaria dele tanto homens como animais e que faria o país ficar desolado. Como predito, Amon, Moabe e Edom, com o tempo, deixaram de existir. No entanto, nem todas as pessoas dessas nações trataram mal o povo de Deus. Por exemplo, Zeleque era amonita e Itma era moabita, mas os dois eram guerreiros do rei Davi. E Ruth, que era moabita, tornou-se uma serva leal de Jeová. Vamos, antes de fazer a pergunta, continuar a ler a profecia de Ezequiel. Vamos ler agora Ezequiel 25, 10, 11 e 13. Quem gostaria de fazer esta leitura para nós antes de fazermos a pergunta? O irmão Hélio Guerreiro. Eu irei dá-lo juntamente com os amonitas, com propriedade aos orientais, para que os amonitas não sejam lembrados entre as nações. E vou executar o julgamento contra Moabe, e terão de saber que eu sou Jeová. Obrigado. Versículo 13 também. Por isso, assim diz o soberano Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele tanto homens como animais, fazendo o país ficar desolado, desde Temã até Dedã. Eles cairão pela espada. Muito obrigado. Então esta era a mensagem profética. E a pergunta é, o que aconteceu a Amon, Moabe e Edom? A irmã Ana Gonçalves. Então estas nações tiveram de prestar contas pela forma como trataram o povo de Jeová. E todas estas profecias foram cumpridas porque Jeová executou os seus julgamentos contra eles e com o tempo eles deixaram de existir. Isso, obrigado. Ainda era mais Esther Rosa. Quando pesquisamos, por exemplo, sobre Moabe no estudo perspicaz, lá cita a Enciclopédia Britânica e diz que os historiadores ainda hoje ficam admirados como é que Moabe, Amon, agora perdi-me. Portanto, Edom. Moabe, o Amon e o Edom, exatamente, como é que eles desapareceram e Israel ainda existe até hoje. Isso, muito bem. Ainda o irmão Josué Gonçalves. O parágrafo mostra que em relação a Amon e Moabe foi logo pouco tempo depois, logo 5 anos depois. Em relação a Edom demorou mais tempo, mas foi a meio do exílio babilónico que o Nabonido ele conquistou Edom. Como é que nós sabemos quando é que isto aconteceu? O profeta Malaquias escreveu o seu livro cerca de 100 anos depois do retorno dos israelitas a Jerusalém e nesta altura então, tal como Jeová tinha predito que o país ia ficar desolado, nesta altura Edom já era um baldio desolado, cumprindo-se assim então já a profecia que Jeová tinha feito. Muito obrigado. Com relação a Amon e Moabe, no quadro 7A, no lado esquerdo, tínhamos a indicação precisamente do que lhes aconteceu e quando aconteceu, portanto, por parte dos babilónios. Agora a pergunta B diz que exemplos mostram que nem todas as pessoas destas nações trataram mal o povo de Deus. A irmã Inês Ferreira. Porque a Bíblia fala de algumas pessoas destas nações que serviram a Jeová. Por exemplo, o rei Davi teve 2 guerreiros, um deles chamado Zeleque, que era amonita, e outro Itma, que era moabita. E além disso também conhecemos bem a história de Ruth, que era moabita, tornou-se uma serva leal de Jeová e até teve o privilégio especial de pertencer à linhagem que levaria a Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, nem todas as pessoas singulares, em particular, de uma nação má ou de uma nação inimiga, ou entre os inimigos do povo de Deus, nem todas as pessoas particulares são de facto inimigos. Têm uma oportunidade e estes tiveram, e são aqui a exceção, que felizmente fizeram a vontade do Senhor Jeová. Portanto, já vimos o que aconteceu, a atitude que tiveram estas 3 nações familiares, também já vimos o que é que acabou por lhes acontecer. Agora vamos às lições, o que podemos aprender disso para nós hoje. Vamos ler o parágrafo 11. Que lições aprendemos do contacto que Israel teve com essas nações? Primeiro, quando os israelitas baixaram a guarda, a religião falsa dos seus familiares começou a infiltrar-se na vida deles. Eles chegaram a adorar deuses falsos, como o Baal de Peor, deus de Moabe, e Moloque, deus de Amon. Algo parecido poderia acontecer a cada um de nós.
A pressão de familiares que não são cristãos pode fazer-nos baixar a guarda. Por exemplo, eles talvez não entendam por que motivo não comemoramos coisas tais como o Natal ou a Páscoa, nem participamos em costumes relacionados com a religião falsa. Com boas intenções, eles talvez tentem convencer-nos a abrir mão daquilo em que acreditamos, nem que seja por um instante. Jamais devemos deixar que isso aconteça. Como mostra a história de Israel, ceder a pressões é como tropeçar à beira de um precipício. Pode acabar numa tragédia. O que aprendemos do contacto que Israel teve com Amon, Moabe e Edom? O que aprendemos? A irmã Esther Rosa, por favor. Aprendemos que às vezes é mais fácil baixar a guarda com familiares, com pessoas que nós amamos porque nos são de sangue e sem querer ceder à adoração falsa por meio deles. Muito obrigado. Ainda a irmã Freitas, Ana Freitas. E de facto os israelitas estavam, como já vimos, cercados destas nações, e isso não foi só um perigo em sentido físico e militar, mas também a nível espiritual. Houve momentos em que de facto ficou registado que eles se deixaram influenciar e começou-se a infiltrar na vida destes israelitas a adoração de deuses falsos. E a maior parte de nós também tem familiares que não adoram a Jeová. Portanto, este exemplo deve-nos realmente fazer nunca baixar a guarda e ver que existe de facto um perigo espiritual e demasiada convivência com pessoas que não têm os mesmos princípios. Muito obrigado. Ainda o irmão Pedro Candeias. Alguns cristãos, infelizmente, por escolha própria, casaram-se com pessoas que não eram crentes. E tal e qual como aconteceu com Salomão, têm passado por muitos problemas. No caso de Salomão, como mostram as Escrituras em 1 Reis, acabou mesmo a fazer coisas que ele não faria em condições normais, mas que gradualmente o seu coração foi corrompido. Um cristão, numa circunstância dessas, ainda ficará muito mais exposto. Muito obrigado. Aqui o parágrafo particulariza algum tipo de pressões que podem existir ou festividades propriamente ditas. Gostavam de acrescentar esse comentário? Que tipo de pressões é que estes familiares podem fazer? Irmã Inês. Por exemplo, sabemos que os nossos familiares celebram certas festividades, como o Natal e a Páscoa, até podem usar o pretexto de que é um momento em família, para estarmos juntos, mas, como mostra o parágrafo, de ceder a esse tipo de pressões pode levar a uma grande tragédia. É isso, não é? É como tropeçar à beira de um precipício. Está aqui o destaque, não é? Queremos ter muito cuidado para não ceder a este tipo de pressões. Vamos ver outras lições que podemos aprender no 12 e 13. Leitura, por favor. Aprendemos outra lição do contacto que Israel teve com Amon, Moabe e Edom. Talvez enfrentemos forte oposição de familiares que não são cristãos. Jesus avisou que a mensagem que pregamos, às vezes, iria causar divisão, o homem contra o pai, a filha contra a mãe. Jeová disse aos israelitas para não entrarem em guerra contra os seus familiares, e nós não queremos discutir com familiares que não são cristãos, mas não ficamos surpreendidos quando surge oposição. Mesmo que os nossos familiares não nos tentem impedir de servir a Jeová, não podemos deixar que eles sejam mais importantes para nós do que Deus. Por que não? Porque Jeová merece vir em primeiro lugar na nossa vida. Além disso, se formos leais a Jeová, talvez alguns dos nossos familiares comecem a adorar a Jeová, assim como Zeleque, Itma e Ruth. Dessa forma, também vão ter a maravilhosa oportunidade de servir o único Deus verdadeiro e sentir o seu amor e proteção. Pergunta A. Que tipo de oposição podemos enfrentar? A irmã Carla Candeias. Sim, Jesus já avisou de que alguém que conhecesse a verdade e seguisse Cristo, que iria enfrentar divisão na sua família, o homem contra o pai, a filha contra a mãe. Por isso é provável que venhamos a enfrentar forte oposição da parte de familiares que não são cristãos,
mas ao invés de nós discutirmos com eles, não queremos entrar nisso, queremos esclarecê-los a respeito das nossas convicções, não é? E da verdade que nós estamos a aprender, mas de forma alguma queremos abdicar daquilo em que acreditamos. Queremos sempre manter a nossa lealdade a Jeová e a nossa integridade. Muito obrigado, irmã Carla. De acordo com o texto que está no final do parágrafo, por que é que não ficamos surpreendidos com este tipo de oposição? O irmão Joel Carvalho. Sim, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, é muito claro. Se estamos a levar uma vida de devoção a Jeová, se somos seguidores de Cristo, seremos perseguidos. E é muito provável que esta oposição, muitas vezes, venha do lado da nossa família, até a família mais próxima. Muito obrigado. Vamos ler, por favor, Mateus 10:37. Quem gostava de ler este versículo para fazermos aqui uma pergunta adicional relacionada com isto? Mateus 10:37. A irmã Ana Gonçalves. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, de acordo com este texto, que cuidado é que nós devemos ter relativamente aos nossos familiares que não amam a Jeová ou não servem a Jeová? Qual é o cuidado? A irmã Joana Machado. Sim, nós amamos muito os nossos familiares, até mesmo os que não são cristãos, nós sentimos amor por eles, mas não podemos deixar que o amor que nós sentimos por Jeová seja inferior ao amor que sentimos por eles. O amor a Jeová deve vir em primeiro lugar. Muito obrigado. É uma lição que queremos naturalmente reter. Pergunta B. O que poderá acontecer se continuarmos leais? A irmã Liliana Coelho. Então, se formos leais a Jeová, se dermos prioridade a Jeová, se as nossas decisões mostrarem que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, então pode ser também que alguns familiares comecem a adorar a Jeová. Isso ia ser uma grande alegria. É isso. Ainda o irmão Josué Gonçalves. A nossa tendência imperfeita e o nosso amor pelos familiares pode fazer-nos levar a pensar momentaneamente: se eu baixar um pouco os padrões, pode ser que ele torne as coisas mais fáceis e eles até queiram, até tenham interesse, na verdade, porque assim se calhar não vão pensar que sou fanático. Mas na realidade o que torna alguém interessado, na verdade, é ver a diferença em relação às outras religiões. Se nós baixarmos os padrões, então qual é a diferença em relação a todas as religiões falsas que baixam os padrões? Só se mantivermos a nossa lealdade a Jeová é que eventualmente eles poderão também aceitar a verdade. Isso mesmo. Ainda a irmã Ana, por favor. E aqui o parágrafo 13 também me fez recordar o desafio para muitas famílias, por exemplo, quando existem membros desassociados, aqui quando fala que Jeová merece vir em primeiro lugar na nossa vida, se realmente nós continuarmos também nessas questões tão sensíveis a mostrar esta lealdade primeiro a Jeová, se continuarmos leais, quem sabe se não essa é a forma também correta de nós podermos ajudar esses familiares que tanto amamos. Muito obrigado. Ainda o irmão Hélio. Eu achei muito bonito este relato, todo o capítulo que nós estamos a analisar. Porquê? Porque Jeová mostrou lealdade para com estes povos que estavam à volta, apesar de não serem o povo dele, eram familiares. Jeová disse: não lhe toquem, não os matem, não lhes façam mal. Ora, isto mostra bem o amor que Jeová também tem pela nossa família. Jeová ama também os nossos familiares, mas nós só vamos conseguir fazer com que eles se tornem adoradores de Jeová se nós nos mantivermos leais a Jeová. É a única maneira de fazer isso. Jeová, enquanto não chegar o dia dele, ele vai se manter leal também aos nossos familiares. Mas nós, para os ajudar, temos que ser leais a Jeová. É a única forma. Isso. Então, irmãos, aprendemos excelentes lições destes que eram familiares dos israelitas, mas o contacto, eles nem sempre souberam tomar boas decisões, mas nós podemos e devemos tomar boas decisões com relação aos nossos familiares. A lealdade, a nossa lealdade não é negociável. Também vamos aprender lições relativas aos inimigos de Jeová e a forma como eles foram punidos. Vamos falar agora de outras nações, os inimigos de Jeová. Hoje vamos começar a falar apenas sobre um povo e as lições vão ficar para a próxima semana. Vamos ler, por favor, os parágrafos 14 e 15. Outro povo que era inimigo de Israel eram os filisteus. Os filisteus tinham saído da ilha de Creta para morar em Canaã, terra que Jeová mais tarde prometeu dar a Abraão e aos seus descendentes. Abraão e Isaque tiveram contacto com esse povo.
Quando os israelitas entraram na terra prometida, os filisteus já eram uma grande nação, com um enorme exército. Eles adoravam deuses falsos como Baal-zebub e Dagon. Houve ocasiões em que Israel também adorou esses deuses. Por causa de Israel não ter sido fiel, Jeová deixou que os filisteus maltratassem o seu povo durante muitos anos. Os filisteus sobrecarregaram os israelitas com várias restrições e mataram muitos deles. Porém, quando Israel se arrependia e voltava para Jeová, ele salvava-os. Jeová fez com que homens como Sansão, Saul e David livrassem o seu povo. Além disso, como predito por Ezequiel, os filisteus sofreram furiosas punições quando os babilônios e depois os gregos invadiram a terra deles. Agradecemos ao irmão Paulo Freitas a excelente leitura que fez para nós. Antes de fazermos a pergunta para estes parágrafos, vamos ler, por favor, Ezequiel 25:15. Quem gostava de ler para nós? Ezequiel 25:15. Mais uma porção aqui da profecia de Ezequiel. Vamos pedir à irmã Inês, por favor. Assim diz o soberano Senhor Jeová: por causa da sua ferrenha hostilidade, os filisteus procuraram trazer vingança e destruição, cheios de más intenções. Muito obrigado, Inês. A pergunta é: como é que os filisteus trataram os israelitas? Conforme bem descrito aqui neste texto, não é? Como é que eles trataram os israelitas? A irmã Esther Rosa. Então, os filisteus maltrataram Israel durante muitos anos. O livro de Juízes, por exemplo, lá fala sobre todos aqueles juízes que salvaram, no fundo eram salvadores da nação, que muitas vezes iam resgatá-los com o poder de Jeová da mão deste povo cruel. Obrigado, Esther. Outros aspectos sobre o tratamento dos filisteus aos israelitas. A irmã Liliana. Aqui também nos traz a atenção que eles também sobrecarregavam os filisteus. Por exemplo, temos aqui uma nota que nos mostra que eles proibiam que nenhum ferreiro poderia trabalhar em Israel. Então, de forma que os israelitas que precisavam de afiar as suas ferramentas de lavradores, eles pagavam muito caro para o fazer. Então, isto era uma forma de oprimir o povo de Israel. Isso. Agiam mesmo como inimigos. Apesar disso, o final do parágrafo 14 diz-nos qual foi o erro em que os israelitas caíram. Gostariam de destacar? O irmão Pedro Candeias. As Escrituras mostram que eles começaram a servir os Baalins e, obviamente, os deuses dos filisteus abandonando a Jeová. Ora, isso só lhes trouxe mais dificuldades. O Espírito de Jeová afastou-se, como é lógico, e os filisteus conseguiam ser bem-sucedidos. Isso. Muito bem. Portanto, nações inimigas ao seu redor, adoradores de deuses falsos, e mesmo assim, não era só por ser irmão, já não havia esta desculpa, mesmo assim, eles eram influenciados, não é? Vamos ler, por favor, Ezequiel 25:15-17. Antes de fazermos aqui uma pergunta adicional, quem gostava de ler, por favor? O irmão Joel Carvalho. Assim diz o soberano Senhor Jeová: por causa da sua ferrenha hostilidade, os filisteus procuraram trazer vingança e destruição, cheios de más intenções. Por isso, assim diz o soberano Senhor Jeová: vou estender a mão contra os filisteus, vou eliminar os cretitas e destruir os habitantes da costa marítima que restarem. Vou executar contra eles grandes atos de vingança, com furiosas punições, e terão de saber que eu sou Jeová, quando trouxeres sobre eles a minha vingança. Muito obrigado. O 15 já tínhamos lido, erro meu, mas era o 16 e 17, não é? E foi bom podermos ver então esta porção também aqui da profecia de Ezequiel. E de acordo com esta profecia, o que estava aqui profetizado, o que é que acabou por acontecer aos filisteus? Isto é o que a profecia dizia, o que é que a história mostra? Irmão Josué. A história mostra que, principalmente debaixo do domínio da Grécia, eles foram subjugados, até mesmo a principal cidade deles, Gaza, foi conquistada por Alexandre o Grande mais tarde. Isso, muito bem. E se formos ao quadro 7A, vemos na parte final, do lado esquerdo,
precisamente esta indicação. Conforme a profecia dizia, eles sofreram esta punição. Com certeza temos muitas lições para aprender sobre aquilo que Jeová profetizou acerca dos filisteus e da atitude que os israelitas tiveram no convívio com os filisteus e com outras nações que eram inimigos do Senhor Jeová, mas que estavam ali perto da terra prometida. Essas lições ficam para a semana que vem. Agradecemos a todos a excelente participação, os comentários que deram, que enriqueceram assim a nossa consideração. E muito obrigado, Filipe, por nos teres ajudado a perceber que ceder à pressão, seja daqueles que nos são mais próximos ou aqueles que não necessariamente nos são assim tão próximos, sempre é calamitoso. A história do povo de Deus mostrou isso e o livro do profeta Ezequiel tem-nos ajudado a relembrar estas tristes lições do passado. E assim a reunião passou a correr. Já estamos a recapitular aqueles que foram os pontos em destaque da reunião de hoje. Logo, em Tesouros da Palavra de Deus, percebemos que se abdicarmos de alguma coisa para fazer mais no serviço de Jeová, podemos ter a certeza que Ele sempre vai cuidar de nós individualmente. Pode usar os nossos irmãos na congregação ou qualquer outro recurso para cuidar daqueles que são zelosos no seu serviço, assim como acontecia com os sacerdotes, com os levitas no passado. Sem dúvida, um dos destaques da reunião foi também a análise, quase versículo por versículo, do Salmo número 27 e o exemplo do rei David. Ficou na nossa retina o discurso do irmão Pedro Candeias: fortaleça o seu coração em Jeová. E é algo que queremos fazer em face dos últimos dias com os quais estamos a lidar com muitas dificuldades. Mas com certeza vamos ser bem-sucedidos com o auxílio do nosso Deus. A reunião da próxima semana vai continuar a ajudar-nos a pensar em assuntos espirituais e vamos recordar o exemplo de Moisés. Moisés era de longe o mais manso de todos os homens, mas em certa altura da sua vida cedeu ao stress e à pressão do povo. Qual é a lição que aprendemos desse relato? Que sempre devemos ser mansos, mesmo quando formos provocados. E este vai ser um dos temas dos discursos da próxima semana. Depois, na secção Viver como Cristãos, vão ser destacados também 4 passos que sempre podem ajudar um jovem cristão a nunca ceder à pressão dos seus colegas. Talvez os irmãos tenham em mente aquela pergunta que lancei no início da reunião. O bastão de Arão era feito com a madeira de que árvore? E com certeza também todos encontraram a resposta. Estava em Números 17, versículo 8. Evidentemente era feito de amendoeira. Agora sim, vamos terminar louvando a Jeová e agradecendo esta excelente reunião. Vamos entoar um cântico, o número 7, Jeová, nossa força e poder. Depois os irmãos localmente poderão terminar com a oração.